Olá, sou Eliezer Melo, enfermeiro intensivista, e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com você sobre a pirâmide do aprendizado. Você já ouviu falar sobre esse assunto? Há muito tempo se discute a aprendizagem de jovens e adultos, a qual conhecemos como andragogia. A aprendizagem de jovens e adultos é conhecida como andragogia. Também se discute a quantidade de retenção de conhecimento de acordo com a maneira como ele foi adquirido. No final da década de 1940, por exemplo, um perito em educação da Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, chamado Edgar Dalley, realizou um importante estudo que foi transformado posteriormente no que conhecemos hoje como pirâmide do aprendizado. A sua teoria fala sobre o quanto conseguimos nos lembrar depois de 2 semanas de um evento de aprendizagem, ressaltando o alto percentual de retenção de conhecimento quando somos submetidos a metodologias ativas, ou seja, aquelas nas quais o centro do processo é o próprio aluno, que tem a postura proativa, participando da produção do próprio conhecimento. Segundo esse estudo de Edgar Dalley, depois de 2 semanas, retemos 5% das aulas que assistimos, 10% das leituras que fizemos, 20% do que vimos e ouvimos como vídeos, por exemplo, 30% das demonstrações que observamos, 50% do que discutimos com outras pessoas, 70% do que fizemos e 90% do que ensinamos para as outras pessoas. Ou seja, ocorre muito mais absorção quando compartilhamos aquilo que aprendemos. Você percebeu que características têm as atividades de ensino com mais de 50% do índice de retenção, por exemplo? Elas promovem a integração, elas promovem o compartilhar, elas promovem a participação. Então agora nós vamos aqui para a tela do computador e ver uma figura que ilustra isso, que é a própria pirâmide de Edgar Dalley. Então vem aqui comigo para a tela do computador nesse momento. Muito bem, então aqui na tela nós podemos observar a pirâmide de Edgar Dalley, que foi elaborada em 1940, conforme nós havíamos conversado. Nós temos aqui a base da pirâmide. Vocês observem que a absorção do conhecimento aqui é muito maior, enquanto que a parte do cume da pirâmide, a absorção do conhecimento é muito menor. Vamos entender melhor isso. Dividiu-se essa pirâmide em 2 partes. A primeira parte é a atividade passiva, que é a parte superior da pirâmide. A segunda parte é a parte de atividade ativa, que é a parte inferior da pirâmide. Então vejam só, essa atividade passiva ela é dividida em 2 partes, a atividade verbal e a atividade visual. Por exemplo, escutar e ler. Escutar, nós absorvemos 5% daquilo que escutamos. Escutar um professor, por exemplo. Ler, nós absorvemos, nesse caso, 10% lendo um livro. Já a atividade visual, o ver, 20%. Através de um gráfico, por exemplo, nós absorvemos 20% segundo esse estudo de Edgar Dalley. E ver e escutar, fazer as 2 coisas, você absorve então 30%. Ver uma demonstração, por exemplo, de um procedimento, você consegue absorver 30%. Aqui na atividade ativa, é também dividida em 2 partes, a atividade participativa e a atividade pura. Vejam só como melhora a retenção quando há essa participação. Por exemplo, dizer e discutir 50%, ou seja, tendo uma conversação sobre um determinado tema, você retém 50% daquilo que você conversa ali com outras pessoas. O fazer, você realizar um procedimento, por exemplo, você retém 75% praticando, fazendo aquilo. E por último, dizer e fazer, ou seja, ensinar a outros. Dessa maneira, você retém 90% do conteúdo que você está ensinando a outras pessoas. Então vejam só que acima de 50% aqui, essas atividades todas que envolvem acima de 50% estão relacionadas com a participação com os outros, com compartilhar com os outros. Então esse é o objetivo da enfermagem proativa. Voltando agora aqui para a câmera,
Você percebeu que características têm as atividades de ensino com mais de 50% de índice de retenção? Elas promovem a integração e a participação do aluno. E esse é o objetivo, é compartilhar. Compartilhar para ensinar, compartilhar também para aprender. Dessa maneira, eu estarei aprendendo porque eu estarei exercitando aquilo que eu estou lendo, exercitando aquilo que eu estou pesquisando através de ensinar a outras pessoas. Eu espero que você seja beneficiado e que você também exercite o que está contido nessa pirâmide.